Então, bom dia. Pessoal, bom dia. Então, vamos começar aqui. Bom dia, professor. Bom dia. Semana passada, nós fizemos uma introdução aí a respeito do nosso semestre, né? Como seria, o que seria abordado no nosso semestre, enfim. Nós adentramos aí nas questões do semestre propriamente dito e o que seria abordado nesse semestre. E aí eu disse para vocês, só para nós relembrarmos, mas antes de mais nada, como o Denis fez ali, nome e RA, né? E aí eu disse a vocês que o estudo do Direito do Trabalho 3 é um estudo voltado para o direito coletivo do trabalho. E aí eu disse também que esse direito coletivo do trabalho, ele é basicamente, basicamente não, né? Ele é um direito de terceira geração, um direito fundamental de terceira geração. Aí eu também disse, talvez, né? Eu disse, a minha afirmação é que o direito fundamental de terceira geração são as perspectivas coletivas, as proteções coletivas, que engloba tanto o conceito de direito coletivo propriamente dito, direito individual homogêneo e direitos difusos. Esses conceitos, eles estão alocados, vamos dizer assim, ou eles estão definidos no Código de Defesa do Consumidor, que ainda vocês não tiveram. Então, os outros ramos do direito, como o direito coletivo do trabalho, no que tange a parte sindical, no que tange a interesses de coletividade, a gente precisa saber desses conceitos. O direito ambiental, ele se socorre lá a esses conceitos do Código de Defesa do Consumidor, no que tange essa definição do que é direito coletivo, do que é direito difuso e do que é direito individual homogêneo. Mas ainda dentro dessa perspectiva de coletividade, e aí basicamente nós temos a atuação do papel dos sindicatos, né? Como o grande ator social no direito coletivo do trabalho, ou no direito do trabalho, ou no direito do trabalho 3, que é a nossa matéria, ou no direito sindical, nós temos o sindicato como o grande ator social, o grande responsável por esse setor, vamos dizer assim, aquela pessoa com quem a gente mais espera uma atuação
uma atuação efetiva para que se desenvolva esse direito coletivo do trabalho. Mas ao lado dele, ainda assim existe a, o Ministério Público do Trabalho como um agente ou um interessado nas relações coletivas do trabalho. E aí, como o Ministério Público como tal, ele não é somente o custos legis, ou seja, o fiscal da lei, mas também ele é o polo ativo de uma determinada demanda. Ele é interessado na proteção da categoria. E ele é interessado porque é um direito coletivo. Então, a própria ação de civil pública, né? A ação civil pública legitima o Ministério Público do Trabalho para ingressar com ações coletivas, né? No âmbito federal, e a gente está falando do Ministério Público do Trabalho Federal do Trabalho. Não precisa ser redundante de falar federal do trabalho, porque se é do trabalho, já é federal. Mas também, nós temos que ver aqui uma outra situação que é de suma importância e está relacionado com coletividade no sentido de proteção ao que é coletivo, ao trabalhador, à categoria de trabalhadores, né? Então, a gente tem que tratar disso aqui, e aí eu fiz o seguinte, eu acabei de juntar no EVA o plano de ensino, e eu achei por bem alterar a ordem dos fatores. Porque como é parte do sindicato, vamos dizer assim, tem muita coisa a ser dita, e teria no final um tópico que é meio ambiente, segurança e medicina do trabalho, eu achei por bem eu comentar pela questão do meio ambiente, segurança e medicina do trabalho, né? E esse tópico, alguém poderia me perguntar, mas por que isso está relacionado ao direito do trabalho, ou o direito coletivo do trabalho? Está diretamente relacionado ao direito coletivo do trabalho. Porque, vejam só, eu disse há pouco que o direito, por exemplo, ambiental é um direito coletivo, tá? É um direito de terceira geração, um direito fundamental de terceira geração. E quando você faz uma leitura do artigo 225, e vocês vão achar livros e textos, muitos livros e textos, a respeito dessa matéria, tá? Vocês vão achar matéria que pertinente ao direito do trabalho 3, ou essa perspectiva coletiva do direito do trabalho, alguns textos, alguns não, vários textos, vários livros, falando do meio ambiente de trabalho. Tá? Só que é preciso saber uma questão aqui, né? O meio ambiente de trabalho, essa definição de meio ambiente de trabalho, ela é trazida da própria definição de meio ambiente em que o legislador faz na Constituição Federal, no artigo 225 da CF. Então, eu vou pegar aqui para vocês, não vou ler o artigo, vou colocar no meu quadro branco, né? O artigo 225 da Constituição Federal. Professor, mas o que o artigo 225 traz? Ele traz a definição do que é meio ambiente. E dessa definição, eu trago vários conceitos de meio ambiente. Meio ambiente natural, meio ambiente urbano, meio ambiente de trabalho. Existe uma série de classificações aí de que é o meio ambiente. Não é só a fauna e a flora. Existem outros aspectos relacionados ao meio ambiente. E se nós fizermos a leitura do artigo 225, eu vou localizar isso que eu estou dizendo aos senhores ali no 225, que está aqui no nosso slidezinho. Nosso slide, desculpa, na nossa leizinha aqui. Então, todo direito ao meio ambiente, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso do povo essencial, qualidade de vida, do poder, a coletividade, e defender e preservá-lo para as gerações presentes e futuras. Aí vai descrevendo uma série de coisas sobre o meio ambiente aqui. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso a vocês?
Porque à medida que eu trago uma perspectiva de um direito do trabalho em que protege a coletividade, eu tenho que necessariamente tratar de tudo que respeita à organização sindical e ao sindicato e ao sindicalismo do Brasil, porque é o core, né, é o coração do direito sindical brasileiro, ou do direito coletivo brasileiro. Né? Eu tenho que trazer isso tudo para vocês, mas eu também não posso deixar de citar a questão do meio ambiente, porque ele é uma matéria relacionada à coletividade, à proteção da coletividade. Imaginem que você escuta uma notícia, né, de que, então, por exemplo, eu vou até colocar aqui na editora LTR, aqui, ó. Existem vários livros, ó, sobre meio ambiente do trabalho. Ó, meio ambiente do trabalho, meio ambiente geral e o meio ambiente do trabalho. A definição, o substrato, da onde a gente parte aqui de definir o que é o meio ambiente de trabalho, volto a repetir para vocês, é o próprio artigo 225. Então, eu tenho que adentrar nessa matéria porque faz parte da coletividade, ou eu tenho que citar o meio ambiente de trabalho, segurança e medicina do trabalho. Só que eu preciso fazer um recorte aqui e dizer assim, e falar o seguinte para os senhores, né? Eu não tenho como, obviamente, ensinar tudo que está relacionado a meio ambiente, segurança, medicina do trabalho. Por que não? Porque tem coisas que não são do ramo de conhecimento do operador de direito. Há uma comunicação, há um diálogo entre ciências diversas. Nós que somos do direito, com a engenharia de segurança do trabalho. E, portanto, quando eu falo engenharia de segurança de trabalho, para que haja o estudo de normas de segurança de trabalho com mais afinco, eu tenho que ser engenheiro, ou eu posso fazer um curso técnico de segurança do trabalho. Vocês devem ter visto isso. Só que eu, operador do direito, em todo momento, dialogo com esses profissionais. Isso esbarra na minha carreira. É óbvio que se vocês tiverem uma missão de vida, se formar em direito, atuar no direito do trabalho, e querer saber tudo, absolutamente tudo, sobre medicina e segurança do trabalho, vocês não darão conta, porque vocês não têm formação em engenharia. E algumas regras sobre segurança do trabalho e medicina, estou falando a expressão correta, o que envolve o meio ambiente, obviamente, algumas regras são tecnicidade própria ou linguajar próprio daquele ramo de conhecimento. Por exemplo, fazer um cálculo sei lá, de quantidade de ponto de fulgor, alguma coisa nesse sentido. Então, uma missão impossível para nós do direito achar que, ou ter a pretensão de achar que vai conhecer tudo de segurança e medicina do trabalho, porque não vai. Mas o que eu tenho que conhecer, então, professor? Eu tenho que conhecer as normas e eu saber aonde me localizar a respeito desse conjunto normativo, para pelo menos eu saber pesquisar aquilo que está sendo falado por um engenheiro de segurança do trabalho, por exemplo. E do outro lado, eu tenho a profissão ou a especialidade dentro da área médica, que é medicina do trabalho. Tá? Eu não tenho a pretensão de entender tudo sobre medicina de trabalho, porque vocês não fizeram faculdade de medicina, e nem eu fiz. Então, em absoluto, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Mas, retornando, eu preciso que vocês tenham ao menos um conhecimento, e talvez a aula esse tópico, segurança e medicina do trabalho, seja um pouquinho mais enxuto por conta disso. Se eu for ler as 35 normas regulamentares para vocês aqui, a gente precisaria, acho que, de 1 ano e meio para a gente estudar as 35 normas regulamentares. E, mesmo assim, vocês precisariam ter aula com engenheiro e com médico para poder entender as normas, porque eu não sou engenheiro e não sou médico. Então, é um tópico em que a gente cita a legislação, explica algumas situações, mas a gente não se aprofunda, não tem como. Um pouco diferente do direito sindical, aí propriamente dito, estrutura sindical, princípios que seguem o direito coletivo do trabalho, mas esse tópico que eu vou começar, ele vai ser mais curto, não tem como eu fazer, não tem outra forma. A não ser que eu tivesse a formação de advogado, médico e engenheiro, que seria humanamente impossível. Mas
vocês podem ver que tem muita obra sobre meio ambiente. Por que você está citando meio ambiente? Porque eu tenho que partir do meio ambiente, tá vendo? Ó, eu estou aqui na LTR, ó. Tem muita coisa relacionada a meio ambiente, ó. Temáticas do meio ambiente, direito ambiental do trabalho, princípios do processo, meio ambiente, trabalho, direito à saúde, técnicas do meio ambiente digno. Tá vendo? Ó, tem muita obra a respeito desse tema meio ambiente. O que eu estou repetindo para você é que a gente parte de qual norma constitucional? De alguma norma a gente tem que partir. Então, a gente parte do artigo 225, que é o substrato, é da onde eu retiro o conceito de meio ambiente, não só do meio ambiente, aquilo que a gente aprende na escola, como a fauna e a flora. Todos os meio ambientes, meio ambiente urbano, meio ambiente do trabalho, enfim, uma série de meio ambientes que os próprios estudiosos, não sou eu que estou inventando isso, definem dessa forma. Só que o meu tópico não é meio ambiente de trabalho propriamente dito. Eu começo pelo meio ambiente de trabalho porque eu tenho que dar essa visão de um direito coletivo. Então, ele fala assim, um ambiente digno de trabalho. Numa indústria que tem 1.000 pessoas, eu não estou pontuando o direito individual do Lúcio, do Zé, do Pedro ou do João. Eu imagino, por exemplo, um meio ambiente de trabalho digno para todo mundo. Então, é um direito coletivo. Eu consigo identificar as pessoas relacionadas pela uma mesma situação de fato, que trabalham numa empresa X, e que tenham, talvez, uma lesão de direito. Imaginemos que pode ser uma questão de ergonomia, né? Posicionamento, né? A mesa tem que estar a tantos metros do chão, o pé tem que estar com um apoio lá embaixo, a cadeira tem que ter uma almofada X e a posição da coluna Y. Isso quem estuda seria até então a medicina do trabalho. Hoje há uma evolução dos fisioterapeutas adentrarem nesse mercado e nesse ramo de conhecimento, mas a legislação em si reconhece medicina do trabalho, aquele que é formado em medicina, obviamente. Mas já tem alguns fisioterapeutas, inclusive, acompanhando perícia nesse sentido. Mas é óbvio que, se é um direito coletivo, a gente poderia partir aqui de um seguinte raciocínio, né? E aí eu estou falando para vocês que o Ministério Público é a custos legis e o próprio sindicato também tem interesse na questão coletiva, são esses dois atores sociais do direito coletivo do trabalho. Eu não estou falando de questões individuais por hora, né? Óbvio que pode resguardar ou resvalar numa questão individual. Por exemplo, eu faço uma atividade muito pesada numa determinada indústria, acabo lesionando meu joelho, meu ombro, minha coluna, eu posso reivindicar alguma coisa individualmente, mas a aula não é de direito individual. Posso até trazer o exemplo do direito individual, o que eu postularia numa ação dessa. Mas a gente está pensando em direito coletivo. E aí, de repente, bate uma fiscalização ou uma denúncia, ou o próprio sindicato fica sabendo, que os empregados vão lá e denunciam, e falam, olha, eu sou funcionário da empresa X, eu estou fazendo fisioterapia, eu quero fazer uma denúncia aqui no sindicato, porque a empresa não cuida da ergonomia. Mas como assim? Todo mundo fica sentado lá, numa jornada extenuante de 8 horas, às vezes tem horas extras, as cadeiras não têm suporte para a coluna, estou inventando aqui, imaginando, não sou fisioterapeuta, né? Mas enfim, não tem apoio para os pés, de maneira com que a coluna de todo mundo acaba detonando. Um ou outro sempre se afasta, um ou outro sempre se machuca, um ou outro adquire doença profissional. Seria um interesse daquela coletividade. Aí, quantas pessoas tem naquele setor? Tem 50 pessoas trabalhando nessa situação. Não seria o interesse de coletividade. E aí, tanto o Ministério Público poderia ser legitimado a atuar nessa ação, quanto o próprio sindicato com uma ação coletiva, pedindo que a empresa corrija esses defeitos de postura naquele ambiente de trabalho. Naquele ambiente de trabalho. Então, eu parto da redação do artigo 225 da Constituição Federal para conceituar o que é o ambiente ou o meio ambiente de trabalho. Tá? Só que eu faço a leitura deste artigo, mas eu também, ainda em termos de Constituição Federal, eu faço eu vou aliar ele, vou aliar o artigo 225 às outras questões
vamos dizer assim, né, as outras normas constitucionais de proteção à saúde do trabalhador. São normas muito abertas, que são relacionadas agora à medicina e segurança do trabalhador. Então, 225 eu falo do meio ambiente. E se eu falar de meio ambiente, eu tenho que falar de medicina e segurança. Para que eu vou citar que o meio ambiente tem que ser saudável e digno se eu não pensar na integridade física? Eu vou pensar que o meio ambiente é digno e íntegro ou salutar, não vou nem falar a palavra salutar para não adiantar o meu exemplo, mas eu penso num ambiente digno. O ambiente digno é um ambiente bonito, bem decorado? Também, né? Mas não é só isso, né? O ambiente digno é um ambiente em que fornece banheiro ao trabalhador? Sim, uma questão de saúde. Eu preciso fazer xixi, eu não posso ter continência urinária, né? O ambiente digno é aquele que me deixa com uma água também próxima? Sim, claro. Eu tenho que beber água em determinado momento. Vocês sabem que há uma discussão, ou houveram já, e há muitas ações, não sei se isso acabou, essas empresas de telemarketing acabaram se ajustando nesse sentido, mas não é descomum pedido de dano moral de operador de telemarketing que não tem acesso ao banheiro. Pedido, aí é uma ação individual, não é uma ação coletiva. A camarada vai lá e entra, pediram danos morais, porque durante a jornada de trabalho ele não tinha acesso ao banheiro. O acesso dele era limitado. Ele tinha que levantar uma bandeirinha, isso tem um monte de julgado, não sou eu que estou inventando o exemplo, não. Ele, durante a jornada, ele lá na baiazinha dele, fazendo o trabalho de telemarketing, ele levanta uma bandeirinha e espera alguém pegar as ligações, sei lá como é que funciona, autorizar ele para ir para o banheiro. E a jurisprudência vinha reconhecendo isso dano moral, né? Indenizações por dano moral nesse sentido. É dano moral por quê? Porque o cara sofre? Não, não é por causa disso, em absoluto. É porque tem uma implicância na fisiologia dele. Ele pode ter um problema de rim, pode ter um problema de bexiga, enfim. Tá? E fora que isso não é digno, né? Pensando numa forma mais global, assim, mais abstrata, né? Ou então água, beber água. Não tem acesso à água, justamente para não atrapalhar a produção das ligações. Então, existem, mas vejam só, na mesma perspectiva que essa pessoa pode ajuizar uma ação, pedir uma reclamação, pedir uma indenização, o sindicato como ator social e como trata-se de um direito daquela coletividade incluído naquela empresa, porque não estamos falando de um indivíduo, de repente, telemarketing tem 100 pessoas na mesma situação, o sindicato e o Ministério Público podem entrar com a ação na justiça. Então, eu parto desse princípio, ou desse exemplo, melhor dizendo, para dizer que ali tem um meio ambiente que não está sendo tão salutar, vamos dizer assim. Só que aí eu vou para outros incisos do artigo 7º, que aí são os direitos sociais do trabalhador, para fazer essa conjunção aí de normas e a interpretação do caso em concreto, né? Ou da proteção da coletividade. Então, como é que eu vou fundamentar isso num pedido, por exemplo, né? Eu vou lá no artigo 7º, e aí eu venho aqui no artigo 7º e vou citando para vocês. Deixa eu pegar aqui meu quadro branco. E eu vou citando aqui para vocês no meu quadro 7º, né? Olha lá. Artigo 7º tem algumas normas relacionadas à medicina e segurança, mas são conteúdos muito abertos, né? Então, assim, a norma do inciso 22. Então, artigo 7º. Artigo 7º, inciso 22. Fala lá o inciso 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por normas de saúde, medicina, saúde, higiene e segurança. Esse é muito importante. Inciso 23. De uma forma indireta, adicional de remuneração para as atividades periculosas, insalubres e penosas. Faço um recorte aqui. Atividade penosa, aí está assim, na forma da lei. Então, é uma norma constitucional que não tem eficácia plena
e nem a eficácia contida. Não tem eficácia, porque ela faz referência a uma lei ordinária, adicional de insalubridade, periculosidade e de atividade penosa. Não existe regulamentação por lei ordinária do que seja atividade penosa no Brasil. Não existe adicional de penosidade. Não existe norma que regulamente. Então, no semestre passado, quando a gente estudou remuneração e salário, a gente viu adicional de insalubridade e periculosidade. E a gente não viu penosidade, porque não existe. E se vocês O que seria penosidade, professor? Um exemplo de penosidade. É difícil você conceituar, porque o legislador não colocou. Mas vamos colocar assim, olha, a própria CLT, por exemplo, ela fixa um carregamento de peso do homem e da mulher. Eu não me lembro agora qual é o número, tá? De quilos. Eu me lembro que acho que esse homem era 60, não me lembro mais. Está lá na CLT. Então, imaginemos que o seguinte, que você, de certa forma, extrapola 2 quilos ali. Imaginemos que para a mulher é 40 quilos o carregamento, 30 quilos. Aí você, na sua atividade laborativa, você carrega 35, ou você transporta 35, mesmo que seja de menos de 5 metros, porque a norma não fala quantos metros, ela fala só o carregamento de peso. Então, isso você poderia postular, porque se você trabalhar nessa condição, o que você vai pedir na justiça? Você fala, meu empregador não respeitava, o limite de transporte, o limite de carregamento de peso por parte do trabalho da mulher. Ponto. Eu tenho um exemplo aí, professor. Então, esse é um ponto. Então, não respeita. Tá, mas o que você vai pedir? A legislação não fala nada. Não tem na norma do peso lá dizendo assim, porventura, se caso o empregador não respeitar a quantidade de quilos a ser carregada pela mulher trabalhadora, vai pagar uma indenização, vai pagar uma multa, um adicional. Não tem nada na norma. Então, eu entendo que este exemplo caracterizaria como uma atividade penosa. Né? Você está carregando, então você teria que receber um adicional a mais para compensar algo que vai prejudicar a sua saúde. Professor. E é a perspectiva da insalubridade e da periculosidade. Né? Então, por exemplo, por que eu pago insalubridade? Aí lembre-se que, obviamente, que eu tenho que fornecer os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. No caso da insalubridade, se esse equipamento não neutraliza o agente insalubre, eu tenho que pagar a insalubridade, ainda que eu forneça para ele o EPI. E tem situações que não neutraliza. E no penosa, ele fala a porcentagem? Não, porque não tem regulamentação por lei. Também não tem regulamentação. Não tem regulamentação por lei. Então, quando eu falo de atividade insalubre, se eu não consigo neutralizar o agente insalubre, eu pago um adicional no grau mínimo, ou médio ou máximo. E a única maneira que o legislador arrumou de compensar o prejuízo à saúde é na grana, é no bolso, não tem outra forma. Como é que eu vou compensar essa pessoa? Não tem outro jeito, é dinheiro. Tá? E a periculosidade é a mesma situação, até porque a periculosidade, por mais que você forneça talvez todos os EPIs possíveis e impossíveis, a depender da situação, você não evita o risco, a iminência de um risco ao prejuízo à saúde. Por exemplo, você pode fornecer bota, capacete, luva, óculos de proteção, máscara, mas se o cara trabalha do lado numa rede de alta tensão, ele vai ter direito à periculosidade, que é energia elétrica. Ou se ele trabalha como frentista de um posto de gasolina, ele tem direito à periculosidade, porque ele trabalha com líquido inflamável. E você pode fornecer qualquer EPI. Se houver uma explosão ali, você não evita o risco à saúde dele. Por isso que o legislador colocou a periculosidade. Só que vejam só, com relação à periculosidade e insalubridade, o legislador regulamentou através de lei. Qual lei? Os artigos da CLT. Ele abre lá uma seção no que tange a normas de segurança e higiene do trabalhador, ele abre lá os artigos 190, 191, 192, 193, que eu vou mostrar para vocês aqui ainda hoje,
tudo sobre, tudo não, né? O básico sobre insalubridade e periculosidade. Aí que é importante vocês entenderem. Ele abre o básico, que é a insalubridade, e o básico, que é periculosidade, e depois o Ministério do Trabalho, à época, regulamentou, permonizou, ou, deixou em detalhes o que é insalubre e o que é periculoso ou perigoso, através, respectivamente, da NR15 e da NR16. Então, o legislador ele cria poucas normas do que tratam de periculosidade e insalubridade, com pouquíssimos detalhes. Aí, o Ministério do Trabalho, que tem lá um conjunto de pessoas que estudam a parte de segurança e higiene do trabalhador, que são formados por corpo de médicos especialistas nesse sentido e corpo de engenheiros especialistas. Aí eles se debruçam sobre isso, vieram se debruçando há anos sobre o que seria insalubridade e periculosidade e foram definidas as condições. Então, periculosidade, não, energia elétrica, radiação ionizante, líquidos e gases inflamáveis, explosivos, agora, a partir de 2013, motoboy, agora, a partir de 2013, vigilância e segurança patrimonial, insalubridade, contato com agente químico, contato com agente biológico, que mais? Pressão atmosférica, pressão de mergulhador, enfim. Tem uma série de coisas, né, de insalubre. Lixo urbano, a depender do lixo, né? Então, tem uma série de coisas de insalubre. Contrato com produto químico, está lá nos anexos da NR15. Só que da penosidade não tem nem norma do artigo da lei ou da CLT que define o que é penosidade, quais atividades, e nem do Ministério do Trabalho. Então, não existe ainda lei que regulamente isso. Aí o empregador vem e abusa, professor. Pois é. Que, professor, olha, eu vou muito supermercado, compro coisas em quantidades, em fardo. Professor, chega no caixa, eu tenho que tirar todos os fardos e colocar para a caixa, pegar cada caixa, pega cada fardo e passa. Sendo que eu levo um avulso para ela contar ali do caixa, mesmo ela conta, e não precisa, não tem necessidade. Agora, tenho que fazer cirurgia da minha mão, e minha mão está com problemas por causa de belço, e a coitada lá do caixa sempre, eu dou um comprimidinho, sabe o que é um comprimido de dor? Eu distribuo para os caixas, porque elas têm dor no braço. Acredita isso? Eu não acredito. Isabel. Mas tá bom, é assim, fazer o quê, né? As pessoas precisam trabalhar. Mas, professor, eles pensam que todo mundo é ladrão, que todo mundo vai colocar coisas escondidas por baixo. O empregador não vê que de 100 pessoas que passam lá, um faz isso. Sim, fica mais caro para ele, o funcionário, ficar afastado. Sim, eu também acho. Verdade. Eu também acho, concordo com você. E aí eu vou até te dar um feedback com relação a isso. Vou só terminar de citar o inciso 28, que ele fala assim: seguro contra acidentes de trabalho, caso o empregador, sem excluir a indenização em que está obrigado, quando incorrer em dolo ou em culpa. Então, o legislador aqui está prevendo que todo empregador contrate seguro contra acidente de trabalho para o empregado. Então, são normas que, aliadas ali ao artigo 225, tratam da proteção da medicina e segurança do trabalho, né? Mas ainda eu poderia citar, na perspectiva do indivíduo, eu poderia ir mais longe, eu poderia falar do artigo 1º, do inciso 3º, que é a dignidade da pessoa humana, do inciso 4º, que é o valor social do trabalho, né? São normas em abstrato, são princípios, normas, que tratam de um conteúdo com abstração, né? Porque isso é a característica. A característica marcante de um princípio é a sua abstração. Isso é bom, né? Porque o juiz pode manusear esse princípio, essa abstração, para qualquer situação. Pode aplicar no direito criminal, pode ir no direito tributário e falar o responsável pelo pagamento do imposto, o Estado ofendeu a dignidade dele,
desde que ele fundamente, ele pode transitar em todos os ramos do direito, invocando a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho fica mais específico para a nossa área, mas a dignidade da pessoa humana, né, pode transitar em todos os ramos do direito. E estaria, obviamente, de forma indireta, relacionado a nosso tema de medicina e segurança do trabalho. Porque você não ofender ou você proteger a integridade física, psíquica, emocional do trabalhador significa, ao mesmo tempo, você dar dignidade a ele, né? Então, por isso que o artigo 1º, para mim, seria também um fundamento constitucional para aquilo que a gente estuda. Só que o estudo do meio ambiente, o estudo da medicina e segurança do trabalho, passa por questões mais técnicas, não de tanta abstração, como é o 225, o artigo 7º e o artigo 1º. Tá? E essa tecnicidade ou essa especificidade, primeiro a gente encontra na CLT. Então a gente vai pegar um capítulo próprio da CLT que vai falar de segurança do trabalho. Eu vou pegar aqui para vocês. Começa, acho que no artigo... Deixa eu ver se é no 160. Não, sempre esqueço. Olha lá. Capítulo 5. Capítulo 5. Ele fala assim, da segurança e medicina do trabalho. Aí ele começa a dividir em seções. Tá lá, começa no artigo 154. Então, olha só. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, olha só. Ele vem em disposições gerais, artigo 154. Olha lá. Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Quem que é o órgão competente nacional? Secretaria do Trabalho, né? Agora vai voltar a ser Ministério do Trabalho, né? Já era Ministério, acabou, foi para a pasta da Economia, né? Junto com o Ministério da Economia, virou uma secretaria, e agora, esses tempos, o Bolsonaro declarou que vai voltar à criação do Ministério do Trabalho, né? Porque verificou-se a importância de ter um ministério próprio cuidando das questões de trabalho por razões de desemprego, economia e etc. E tal. Não daria para misturar o joio com o trigo, vamos dizer assim. Realmente não dá. Apesar de que o desemprego e o próprio trabalho está estritamente relacionado a questões econômicas de um país, né? O Ministério do Trabalho não cuida de questões, só o viés econômico dessa questão da empregabilidade. Ele cuida de outras questões. Haja visto o artigo 154 e seguintes aqui, que é sobre proteção do trabalhador, ou normas de medicina e segurança do trabalhador. Então, o Ministério do Trabalho, como um órgão do Poder Executivo, é aquele competente para a fiscalização. O Ministério Público do Trabalho também pode, como custos legis, e, portanto, se houve desrespeito em qualquer norma de medicina e segurança do trabalho, ele pode fiscalizar. Mas a competência, quem está no gene de fiscalizar é o Ministério do Trabalho. Por isso que no artigo 155 ele fala lá, né? Cabe a um órgão de âmbito nacional. Quem que é esse órgão? O Ministério do Trabalho, né? Que vai fiscalizar as empresas, os documentos, as condições de trabalho. Possivelmente pode fazer uma denúncia para o próprio Ministério Público do Trabalho, né? E você tem um monte de inspeções, lá, e você tem um monte de disposições gerais. Depois você começa com inspeção prévia e do embargo da interdição. O Ministério do Trabalho tem competência, e o Ministério Público do Trabalho também tem competência para, lá, o delegado, tá vendo? Regional do Trabalho. Isso é um concurso público que as pessoas fazem para fiscal do trabalho, né? Então, eles têm competência, por exemplo, para embargar ou interditar uma obra, né? Uma obra ou qualquer situação que haja desrespeito às normas de segurança e medicina do trabalhador, né? Então, vou contar uma história para vocês, só para vocês visualizarem, por exemplo, prático, né?
Isso é o que a CLT está nos trazendo de conteúdo normativo sobre medicina e segurança do trabalhador. Não vou ler todos os artigos, porque a nossa aula vai ficar chata e a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas eu tenho que trazer o reflexo das coisas. Então, eu advogo para uma empresa, uma consultora, que tem obra na Praia da Toninhas, no Ubatuba. E houve uma denúncia anônima no seguinte sentido: a pessoa, se vocês entrarem no portal do Ministério Público do Trabalho, tem lá um link de denúncias anônimas. E agora, no começo do ano, houve uma denúncia anônima de uma moradora ali da Toninhas, que acho que é moradora ali, né? Dizendo que a obra ela estava sendo executada no sábado e no domingo. Não tem problema nenhum. O trabalhador está no sábado e no domingo lá. Desde que o empregador pague as horas extras, né? E dê as folgas compensatórias. Só qual foi a reclamação dela? Primeiro, antes dela reclamar no Ministério Público do Trabalho, e aí essa pessoa fez uma denúncia anônima, porque as denúncias são anônimas lá, ela reclamou na prefeitura, falou, meu, é impossível descansar lá perto do prédio. É muito barulho, é muito desconfortável, o pessoal está trabalhando sábado, domingo, até tal hora. Não, aí a prefeitura de Ubatuba deixou para lá. Creio eu, não sei, assim, da história, o desenrolar disso. Ela viu que não aconteceu nada, ela fez uma denúncia anônima no Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, no MPT mesmo, com um procurador do trabalho. E aí ela fez uma denúncia dizendo assim, só que ela não poderia falar de barulho, né? Porque aí o Ministério Público do Trabalho não tem nada a ver com isso. Quem tem aí teria que ser o Ministério Público Estadual, talvez, né? Aí ela fez uma denúncia dizendo assim, olha, eles estão trabalhando de sábado e domingo, tem trabalhadores lá que não são registrados, tem trabalhadores que trabalham e não ganham as horas extras, e essa é a minha denúncia. O Ministério Público do Trabalho intimou o meu cliente. Ó, chegou uma reclamação, instaurou um processo administrativo aqui contra vocês. Aí junte-se tais documentos. Aí juntei os documentos, contrato social, procuração, etc. e tal. Aí o desenrolar foi assim, justifique a denúncia. Ela falou, não, não tem nada disso, não há, sabe? Fiz uma negativa, não há trabalho sábados e domingos. Era mentira, tinha. Aí eu falei com um dos donos. Falei, lógico que a gente sabe que eles mentem para até o advogado também, né? Não, tá tudo certo lá, não tem ninguém sem registro. Nossa, tá tudo uma beleza lá. Quem está fazendo hora extra está compensando a hora. Quem está fazendo, e quando não está compensando a hora, está recebendo. Tem uma folga compensatória na semana. Tá tudo redondo. Ah, então tá bom. Então não tem que se preocupar? Não, não tem que se preocupar. Fui lá, defendi. Lógico, o Ministério Público do Trabalho não é inocente para acreditar só no que o doutor Lúcio escreveu na petição. Aí ele intimou, mandou oficiar o Sindicato da Construção Civil dos Empregados, que a base territorial que cuida é São José dos Campos, que cuida de Ubatuba. Aí, para nossa surpresa, quando deu fevereiro, mais ou menos, ou março, veio uma manifestação do sindicato com a denúncia, supostamente que o sindicato disse que compareceu na obra. Aí o sindicato falou, olha, realmente eles estão trabalhando com horas extras e não recebem. Realmente esse pessoal não está compensando. Realmente tem muitos empregados que não estão registrados e a obra está desrespeitando as normas de segurança. E vocês vão ver que tem uma NR, é uma norma regulamentar, que fala tudo sobre construção civil. O que o empregador tem que fazer na construção civil para dar segurança ao trabalhador da construção civil. Então, tem uma norma regulamentar. E aí, eles falaram assim, olha, não está nem respeitando a NR 34 ou 35, a gente vai ver aqui. Porque as baias não são baias de segurança, são, me fugiu o nome agora. Quando vocês enxergam um prédio em construção, não tem umas estruturas assim de madeira em volta de cada andar?
Aquilo ali está dentro da norma de proteção do trabalhador. Aquilo ali é para que se o trabalhador... Como não, o prédio, às vezes, não está com a alvenaria acabada das paredes, não tem tijolo, é só estrutura. Para evitar que o empregado trabalhe naquele limite, por exemplo, vai colocar um tijolo, ele está, né, não tem parapeito, ele está fazendo a parede aqui, se ele der um tropeção, ele cai do último andar para o chão. Então, você faz aquelas estruturas de segurança, que tem tantos metros para o lado, que são inclinadas, de maneira que se o empregado cair, ele cai ali, no andar de baixo. E aí, o que o sindicato fez? O sindicato entrou na foto, no portal do site da própria construtora, retirou a foto desse prédio e dizendo, olha, não estão respeitando a ANR porque as baias de proteção elas estão com buracos. Então, não está respeitando a norma. O que a procuradora do MPT fez? Está com o procedimento administrativo instaurado, ainda está rolando isso. Pode virar uma ação civil pública contra o meu cliente. E eu já avisei meu cliente, mas parece que não está dando muita bola, assim, sabe? E quando você mexe com o Ministério Público, é difícil. Vocês vão entender por quê. Não é porque eles são bravos, não. Não é por causa disso. Ou como dizem os mais jovens, brabo, né? Não é por causa disso. Mas é porque pode entrar com uma ação civil pública pedindo uma indenização milionária lá para a coletividade. É difícil. Mas, enfim. Aí me intimaram a empresa para responder sobre aquela denúncia. Aí liga eu para o proprietário. É um absurdo. Sindicato vagabundo. Tá tudo certo, as baias de proteção e não sei o quê. Isso foi lá por fevereiro, março. Aí eu falei assim, e esse é o primeiro ponto importante do meu exemplo aqui na aula. Aí eu falei, fulano, é o seguinte, cadê o técnico de proteção da obra? O técnico de segurança do trabalho? Porque a legislação, a um determinado número de empregados, exige que ao menos tenha um técnico no local, técnico de segurança do trabalho. Para você ver tamanha importância das questões de segurança. Cadê o número? Cadê o técnico? Não, o técnico, aí começou. Ele fica lá, mas nem sempre ele está lá, não sei o quê. Tá bom. Aí eu falei para ele assim, falei, olha, outra coisa. Eu não sou engenheiro. Eu não sou médico. Eu não vou responder a parte de horas extras, a parte de que está fazendo e não está compensando, a ausência de registro. Isso eu me viro com a menina do RH. Vou pedir os cartões de pontos, os olerites, e aí eu me fundamento lá para o Ministério Público. Agora, a parte de segurança do trabalho, eu não vou falar na minha petição. Eu quero um laudo da sua técnica ou do seu engenheiro de segurança. Porque eu não sou engenheiro, eu não sou médico. Se eu ler a NR 34 ou a 35, que fala de edificações, eu posso entender alguma coisa. Mas não o que é técnico. Eu não tenho obrigação de saber, por exemplo, sei lá, um ponto de fulgor de um produto químico. E mesmo que eu pegue uma ficha industrial desse produto, eu não sei identificar, eu não sei fazer aquele cálculo de saber quando ele pega fogo e pode explodir ou não. A gente é advogado, a gente sabe interpretar as normas, aplicar a norma, mas a gente não sabe essa tecnicidade, não pode entrar nesse sistema, nesse esquema. E aí eu falei para ele, falei, olha, me arruma o laudo lá do seu engenheiro de segurança, porque eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou responder a parte técnica de segurança do trabalho, porque isso é de engenharia. Ah, a gente vai falar. Aí ficou, não me arrumaram, meu prazo estava vencendo, eu tinha prazo para me justificar, e aí eu fui no meu juridiquês mesmo. Olha, as próprias fotos demonstram que a baia de segurança está aqui, e não sei o quê. Aí eu fazia uma setinha mostrando, mas, tipo assim, de forma paliativa no que diz segurança do trabalho. Para e passo a isso, o que o Ministério Público fez? Enquanto eu estava no meu prazo de responder aquela manifestação, o Ministério Público do Trabalho acionou a Delegacia Regional do Trabalho de São José e disse assim, vai lá e fiscaliza.
porque o sindicato não foi. O sindicato mentiu que foi fiscalizar. Ele pegou as fotos do portal da internet e alegou a zóio lá, dizendo que tinha um monte de gente sem registro e não sei o quê. O Ministério Público do Trabalho bateu de forma surpresa, é uma fiscalização, na obra, chegou lá e olhou um cara de uma empreiteira, X. Ele olhou os 5 trabalhadores daquela empreiteira e falou assim: só ver a carteira de trabalho de vocês. Ah, a gente não é registrado. Aí chama o engenheiro responsável da obra. Ó, tô autuando vocês aqui, a multa, em 10 dias você tem que me providenciar o registro desses 5 aqui. Aí viu outro empreiteiro lá com não sei quantos empregados. Era o registro de todo mundo. Ah, também não tem registro. Mas também era tipo assim, a obra tem 40 empregados. Era só 5 empreiteiros de um e 5 de outro. Não era muita coisa. Então tá bom. Lavrou o auto de infração, aplicou a multa. Se numa segunda visita vocês não regularizarem, eu vou dar um prazo para vocês entregarem a regularização, mas mesmo assim já tem a aplicação da primeira multa. Eu vou aplicar outra multa e vou mandar. E aí ele pediu toda a documentação desses últimos 3 meses, cartão de ponto, folha de pagamento, de todos. E o Ministério Público do Trabalho pediu para eu entregar no processo administrativo também o cartão de ponto, tudo de todo mundo. Aí liguei para o menino da RH. Aí falei: ô fulana, aí minto. Aí, no que tange a norma de segurança da obra, essa baia, que eu esqueci o nome, meu Deus, fugiu, eu falei ontem à noite disso. Essa baia de segurança, e um monte de sinalização nas paredes onde não tem parapeito ou não tem parede, tem que colocar fitas, aqueles negocinhos quadriculadinhos de plástico para o empregado ver laranja, que não tem parede, tem uma série de situações. O fiscal do trabalho, quando abre esse concurso, ele acaba conhecendo, e pelo menos ele tem que conhecer as NRs. Então, ele é um cara que, apesar de ter feito direito, ele conhece muito mais do que um advogado, obviamente, porque ele trabalha todos os dias com isso. E lá ele tem o suporte de um engenheiro, de um médico dentro do Ministério do Trabalho para tirar as dúvidas, coisa que nós não temos. Aí ele chegou lá, ele falou: meu, a baia está errada aqui, está errado ali, está errado aqui, não tem proteção aqui, não tem proteção, tem parte elétrica exposta, tem isso, não tem aquilo. Interditou a obra. E nisso, um dos filhos do dono me liga: Lúcio, pelo amor de Deus, ele interditou a obra. Eu falei: cumpra o que ele está determinando. Ele falou: vou interditar a obra por hora. Na hora que vocês arrumarem todas essas questões de segurança do trabalho, eu libero a obra para trabalhar. Pararam de trabalhar. Aí você imagina o prejuízo para o empregador. Porque o cara de construção, de repente, está pegando dinheiro no banco, fazendo medição de obra. Parou um mês de medir a obra, ficou parado por causa de fiscalização do Ministério do Trabalho, o dinheiro do banco não vai entrar, não vai ter medição. Ou então, ele prometeu a entrega da obra para março do ano que vem. Consumidores que estão comprando os apartamentos estão esperando para março. E ele vai ouvir um monte: porra, atrasou. E por que atrasou? Ah, porque está desrespeitando um monte de trabalhador. E hoje tem gente que não consome mais produto de empresa que se respeita de trabalhador. Aí não é nem direito de trabalho. É uma questão né, de curso de direito, de empresarial, né? Gestão empresarial. Existe uma tendência no mundo das pessoas não consumirem aquilo que elas, da bandeira que elas defendem, elas não consomem produto daquilo, né? Eu conheço uma pessoa que não consome produto da Nike porque a Nike produz no Vietnã com subemprego, por exemplo. Ela acha, né, chamado dumping social, né? Você migra a sua produção para um país em que a mão de obra é muito mais barata e os direitos são bem menores do que o nosso, para você ter uma margem de lucro maior, a sua concorrência aumentar. Então ele falou: Lúcio, pelo amor de Deus. Eu falei: cara, aí eu fiquei me perguntando, não vou falar isso para o cara que me paga honorários, né? Não vou jogar na cara dele, não é meu papel fazer isso. O cara que é o empresário, ele ganha rios de dinheiro vendendo apartamento.
Eu sou só um pobre advogado aqui, então eu acho que ele tem maturidade suficiente para saber, né? Mesmo porque ele é engenheiro. Falar para mim que ele não conhece tudo que eu estou passando para vocês é mentira, tá? Pode não conhecer como a gente, que está estudando o direito, mas ele sabe da existência disso, ele sabe. Até porque está lá na lei de introdução do Código Civil, né? Ninguém se excusa da lei por alegação de ignorância, né? Ah, não conheço a lei, eu não posso ser responsabilizado. Bom, enfim. Aí eles foram correr atrás da parte de engenharia, arrumaram tudo. Arrumaram tudo, já liberou lá. Mas foi um tsunami, não sei o quê. Só que o processo administrativo está rolando. Não sei o que o Ministério E Público não vai fazer. recebe multa nenhuma? Já recebeu. Multa nenhuma? Já recebeu, já pagou as multas, inclusive. E providenciou documentação, registrou a galera que estava sem registro, e eu mandei toda a documentação. O que vai desaguar para o Ministério Público? Vai desaguar na seguinte situação. Ou ele vai arquivar o procedimento administrativo, ou ele vai oferecer que seria a espécie de denúncia. Só que denúncia para quem? Não é uma denúncia, porque não há um crime efetivamente. Ele pode ingressar com esse inquérito que ele abriu, com esse procedimento administrativo que ele abriu, ele pode ingressar com uma ação civil pública contra o meu empregador, pedindo um dano moral coletivo. E esse dano moral coletivo não se reverte basicamente aos trabalhadores, pode se reverter, inclusive, isso está em Instituto de Lei, a gente vai estudar, para o Fundo de Amparo aos Trabalhadores, para algum órgão do governo. E o juiz, porque ele tem legitimidade para isso, e o juiz de trabalho pode condenar. Então a coisa é séria, não é brincadeira. Mas o que eu quero falar? Antes de abrir a palavra para o Jurandir, eu quero falar o seguinte para vocês. Desse exemplo que eu dei, eu vou lá, ó, no artigo 160, tem lá uma disposição na CLT que diz, deixa eu localizar aqui, as NRs aqui para eu compartilhar com vocês. Ó, então, eu vou lá primeiro. Então, lá, no artigo 160, eu tenho lá normas, é isso que eu quero que vocês entendam hoje, tá? A legislação, eu tenho normas aqui, ó, que vão falar sobre inspeção e do embargo e interdição. Só que aqui, ó, são artigo 160, 161, o artigo vai até o 161. Tá vendo? Ó? Pouquíssimas normas. Só que eu vou aqui e vou abrir para vocês as NRs, ó. Tá vendo? Ó? São normas de proteção. Estou passando aqui, ó. É que eu queria elas pelo nominada, enfim. Mas, ó, todas as NRs. Dentro dessas NRs aqui, ó, eu posso, quer ver, ó, 34, eu vou localizar a NR, que fala também, vai ter NR que é mais específica do que o artigo 160 e 61, traz mais detalhes sobre interdição e embargo de obra. Quer ver? Vou tentar achar aqui para vocês. Eu não queria desse jeito aqui. Tem um lugar que fala o nome certinho. Vamos ver aqui se eu acho. Espera aí. NR. Então, por exemplo, eu pego aqui, ó, NR sobre as edificações. Aí, ó, vou direto para as edificações aqui para ficar melhor aqui, ó, a didática. Então, olha, eu tenho equipamento de proteção individual. Eu vou ter NR específica de equipamento de proteção individual.
eu tenho medidas de preventivas de medicina e medicina do trabalho. Das edificações, eu tenho NR própria das edificações. E eu tenho também a NR 34. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, ó, isso que eu queria. Tá. Então, olha só, eu tenho das edificações. Aí eu tenho artigo 170, artigo 171, artigo 172, artigo 173, artigo 174. Então, tem lá, artigo 173, 174. As paredes, as escadas, as rampas de acesso, passarelas, pisos, corredores, coberturas de passagens, locais de trabalho, deverão se obedecer à segurança e higiene do trabalhador estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e manter-se em perfeito estado de conservação. Percebam que a norma ela é muito aberta. É uma norma que diz alguma coisa, mas no fundo não diz nada. Ah, como é que tem que ser essa parede, essa rampa de acesso? Aí fala, condições de segurança. Tudo bem, como é que eu faço uma rampa com condições de segurança? Isso tem um estudo, obviamente. E aí, para eu saber a especificidade disso, para eu entender a especificidade dessa norma de segurança, eu vou na NR, ou na NR8, ou na NR34, que aí é da construção civil A34, a 8 é das edificações. Mas dentro daquilo que eu estou falando para vocês, eu, por exemplo, aqui, olha, eu vou lá, NR34, trabalho da indústria da construção civil. Olha lá, da construção, reparação e desmonte naval. Não é isso. É difícil. As NRs. Espera aí. Ó, fechar isso daqui. Então, olha, do exemplo do meu cliente que eu estou dando para vocês, que é a construção civil, eu tenho algumas normas na CLT. Que eu estou dizendo lá, das edificações, mas são 3, 4, 5 artigos, e eles são muito abrangentes, uma redação muito abrangente. Quando eu venho na especificidade de uma determinada situação ou de um determinado ramo de trabalho, eu acho algumas NRs. Ó, NR18, trabalho na construção civil, que é o exemplo do meu cliente. Olha quantos tópicos no sumário sobre normas de segurança. Olha lá, áreas de vivência, demolição, carpintaria, armações de aço, estrutura de concreto, estrutura metálica. Olha só quantos itens tem. São basicamente aqui, olha, são disposições finais, eu tenho 35 itens. Sinalização de segurança, treinamento, ordem de limpeza, transporte de veículos, equipamento de proteção individual, só da construção civil, telhas e coberturas, serviços de flutuantes, locais confinados, instalações elétricas, alvenarias e revestimentos, telhados e coberturas, movimento de transporte de materiais de pessoas, escadas, rampas, operações de soldagem.
Eu vou chutar um aqui, ó, instalação elétrica, quer ver? Vou abrir aqui. Instalações elétricas. Tapumes, galerias, sinalização de segurança, instalações elétricas. Olha quantos itens em instalações elétricas. Dá para nós, que somos estudantes de direito aqui, operadores do direito, ficar estudando isso? Eu acho que é uma perda de tempo enorme, a não ser que você queira fazer concurso para ser fiscal do trabalho. Aí você se debruça sobre isso aqui, porque, do contrário, eu não... é muito desgastante isso, até porque tem coisas aqui que a gente não vai... Eu não vou entender, por exemplo. O isolamento de emendas e derivações deve ser características equivalentes aos condutores utilizados. Para mim, isso aqui está falando grego. Por isso que há necessidade de ter um técnico ou um engenheiro. Os fusíveis das chaves blindadas devem ter capacidade compatível com o circuito a proteger, não sendo permitida sua substituição por dispositivo improvisado ou por outros fusíveis de capacidade superior, sem correspondente troca de fiação. Para mim, também falou absolutamente em grego aqui. Então, percebam só, o que eu quero que vocês saibam não é tudo de que trata as NRs. O que eu quero que vocês saibam é que, basicamente, para cada sessão em que eu tenho uma disposição aqui na CLT, por exemplo, da iluminação, do conforto técnico, das instalações elétricas, da movimentação e armazenagem e manuseios de materiais, eu terei uma NR correspondente. Porque a NR é mais específica no termo da técnica do que as normas e as redações dos artigos 100 e pouquinho, 150 em diante. A única coisa que vocês precisam, uma coisa que vocês precisam saber também é que as NRs, elas foram criadas por uma portaria de 1978. E por que eu gosto de fazer ênfase à data? Então, as NRs foram criadas por uma portaria do Ministério do Trabalho, do MTE. A portaria 3214, é lógico que foram as primeiras NRs, né? Depois foi evoluindo e foram criando outras portarias para crescer as outras NRs. Porque cada momento cria-se uma NR, né? Não é tudo foi criado de uma única vez. A ciência vai evoluindo e vão vendo a necessidade de segurança, e aí vão criando as NRs. Por exemplo, né? Quando surgiu, foi um projeto de lei, foi uma lei promulgada pelo Estado brasileiro em 2013, dizendo: vigilante e segurança são atividades perigosas. Logo depois, isso em 2012, logo depois surgiu uma portaria que criou a NR, que acrescentou, melhor dizendo, o anexo na NR 16, dizendo que vigilante de segurança patrimonial e segurança pessoal tem direito à periculosidade. Eu vou até mostrar para vocês como é que é o artigo de lei e como é que é a NR. Ela é mais simples de entender, mas enfim. Também o motoboy nessa perspectiva. Então, houve uma lei em 2012, 2013, dizendo que o motoboy era atividade periculosa. Então, criou-se uma portaria. Aí o Ministério do Trabalho e Emprego, na época, editou uma portaria incluindo um anexo na NR16 a respeito da atividade motoboy. Mas essa portaria inicial foi de 1978, que começaram a criar-se as NRs sobre medicina e segurança do trabalhador. Tamanha a importância disso, porque isso já adentra ao mundo do direito do trabalho desde a Revolução Industrial, quando você pensa em acidentes de trabalho, condições desumanas de trabalho, etc. e tal. E as primeiras legislações sobre proteção foram proteção do menor no ambiente de trabalho, que foram na Inglaterra, que é dos idos de 1890, alguma coisa nesse sentido, 1870, né, século XIX. Né? Então, é um estudo permanente, até porque novas situações de trabalho vão surgir e novos produtos provavelmente podem surgir de manuseio humano, né, que podem inferir na questão da saúde. Com relação ao meio ambiente e saúde, uma questão que se debate efetivamente hoje em dia, que estava muito em voga,
é o tal do home office, né? As empresas são obrigadas ou não a respeitar a ergonomia em casa. E isso ainda não tem nem como eu dar uma resposta para vocês, porque isso é tão recente e não tem jurisprudência formada sobre isso, né? Eu tenho colegas que trabalham na Embraer, por exemplo, em que, não sei se aqui alguém trabalha na Embraer, alguma coisa do tipo, né? Mas tinha um colega lá que falou que eles emprestaram um computador, podiam ir pegar uma cadeira lá, enfim. Porque, de repente, pode você ficar 8 horas aqui e na sua casa a questão não é tão ergonômica, talvez, mesmo que você esteja home office, ainda assim é uma obrigação da empresa observar suas condições de trabalho. E isso, essa discussão ainda vai esbarrar no judiciário, provavelmente. Provavelmente vai esbarrar no judiciário. Ainda não tem jurisprudência nesse sentido. Mas até aqui, para a gente encerrar, antes de eu dar a palavra para o Jurandir, o que eu quero que vocês pensem, aí eu volto semana que vem na insalubridade e na periculosidade, só para demonstrar para vocês a insalubridade e periculosidade com a ANR, é vocês saberem linkar que, basicamente, para cada seção em que está localizado no capítulo de segurança e higiene do trabalho, eu tenho uma ANR específica. Se não for específica, a questão, por exemplo, de operação de máquina, do conforto térmico, está dentro de alguma outra ANR. Por exemplo, vocês sabem que você variar entre temperaturas quentes e frias, e aí é óbvio que tem que ter tá lá na NR15 dizendo como é que é, quais são as temperaturas, gera adicional de insalubridade. E qual o EPI para evitar isso? Jaqueta. Então, por isso que às vezes você vai no supermercado grande e você vê o cara voltando lá dentro da câmara fria do açougue e tirando um jaquetão com um blusão cheio de pele, super pesado assim, e ele colocando um gancho e vindo para atender o público. É justamente porque a NR15 fala que o choque térmico, esse conforto térmico, essa variação de temperatura, de você entrar na câmara fria, sair para atender cliente, entrar na câmara fria, sair para atender cliente, pode haver um prejuízo na saúde. E efetivamente há, né? Haja vista que se a gente que fica nessa temperatura, muda do frio para o calor, fica doente, imagina o cara numa jornada de 8 horas entrando no frio e no calor, no frio no calor, no frio no calor, no frio no calor. Então, isso está dentro do, por exemplo, também está dentro da NR15 sobre insalubridade. Então, vocês têm que saber dessa existência dos dois. Para eu completar o conhecimento, eu vou na NR. Para eu saber da existência, ao menos eu dou uma lida nos artigos da CLT no que tange medicina e segurança. Pois não, Jurandir? Olá, professor. A minha pergunta é sobre o laudo. O laudo com relação à engenharia tem que ser feito só por engenheiro de segurança e do trabalho ou ele pode ser feito por outro engenheiro também? Não, só nesse caso da obra que o senhor falou, Ubatuba lá. Ó, é uma coisa interessante. É assim, juridicamente só se valida laudo daquele que é especialista em segurança do trabalho e o médico do trabalho. E sabe que isso é tão interessante? Porque, assim, primeira questão, o TST tem uma súmula ou uma OJ que diz o seguinte: o laudo de questões de segurança do trabalho, e eu não estou falando de medicina, estou falando de segurança, portanto, eu não estou falando de doença, nada disso, o laudo de questões de segurança do trabalho também podem ser realizados por médico do trabalho. Interessante isso. Ou seja, um médico oferir insalubridade por ruído, um médico oferir questões de, sei lá, conforto térmico, que, em tese, a gente pensa que só o engenheiro teria essa condição. Mas tem uma súmula do TST que diz lá, ou do OJ, que diz que questões de segurança do trabalho também podem ser auferidas, ou aferidas, melhor dizendo, pelo médico do trabalho. Só que isso, na prática, a gente não vê acontecendo, porque você vai trazer uma discussão para o processo desnecessária. Porque o processo tem dialética, né? Apesar de existir uma súmula, os advogados vão combater isso, a empresa vai combater isso,
Então, os juízes não fazem, não fica nomeando médico para fazer perícia de normas de segurança. Nomeia médico para ver acidente de trabalho e doença profissional e ponto final. Na vida real é isso e não tem outra solução. E voltando na sua pergunta, se eles têm o diploma para falar sobre aquilo, como é que você vai validar laudo de prova se não foi feito por médico nem ser engenheiro? Não teria muito sentido. E aí uma outra questão, né, que a gente sempre coloca com relação a isso, é que você não consegue realmente validar aquele que não seja médico. Atende uma pessoa ou conversa com uma pessoa que a pessoa está com... Como a Isabel vai lá nos caixas do supermercado e ela dá o remedinho, e essa pessoa um dia reclama para ela, fala, puta, olha, estou com uma dor no ombro, eu nem consigo levantar o ombro para cá, eu não consigo fazer, não consigo virar. Aí a Isabel vai falar assim, né? Com muita dó dela, vai falar assim, olha, procura um advogado, isso é doença do trabalho, mas também procura um médico, né? Vai num médico ortopedista bom, eu conheço um bom especialista em ombro, não sei o que e tal. Aí o cara chega no médico lá, a maioria dos médicos fazem isso. A maioria, eu acho que quase 100%. O seu cliente chega no médico e fala assim para o médico, doutor, é o seguinte, eu pego muita caixa, né? Vou nesses atacadões e as pessoas vão comprar muita coisa. Eu tenho que carregar a caixa do carrinho para cima da esteira do caixa. Eu estou com dor muito no ombro. E o médico faz uma avaliação, pede os exames, fala assim, você tem uma tendinopatia aí no seu ombro, uma lesão no tendão do ombro, uma inflamação. Aí, numa conversa informal, você fala assim, pode ser proveniente do seu trabalho? Pode, claro, não sei o quê, muito esforço físico e tal. Aí você, como advogado, você sempre vai falar assim, pede para o seu médico colocar que essa tendinopatia é do seu trabalho. Você sempre, como advogado, você pede para o seu cliente fazer isso. Não é você que vai passar o cara onde está na frente do médico e ele te dizer não, né? Então você pede. Se o seu médico colocar isso no laudo, é perfeito para o nosso processo. Tanto na área trabalhista quanto na previdenciária, né? Ele pode pedir um benefício previdenciário. Vocês vão estudar isso no 8º semestre. Aí, o que o cara faz? Aí o cara chega lá para o médico e falou, doutor, não tem como você colocar isso no laudo? Meu advogado pediu. O médico não coloca. Isso é proveniente do trabalho. Ele não coloca. E ele não coloca porque ele sabe que ele não tem especialidade em medicina do trabalho. Eles não colocam. Eles colocam assim, fulano tem uma tendinopatia do ônibro esquerdo, está em tratamento há tantos meses, está incapacitado para o trabalho, a inflamação é grave, aí coloca o CID, mas eles não colocam a motivação. Porque eles não são médicos do trabalho, eles não conhecem o ambiente de trabalho, eles não podem afirmar, não sendo da medicina do trabalho, não tendo especialidade nisso, se a doença é proveniente daquilo ou não. Pode ser lá, a mesma pessoa que encontra a Isabel no caixa, ela pode ser carregar o material ali do caixa e fazer crossfit todos os dias à noite e lesionou o ombro no crossfit. Então, também por esse motivo, eles não colocam em laudo. Porque haveria necessidade efetiva do médico ir lá no ambiente de trabalho e fiscalizar a rotina de trabalho para saber se aquela doença proveio ou não do trabalho. Entendeu, Jurandir? É nesse sentido. Ok, senhor, obrigado. Certo, pessoal? Querem mais aula? Eu não me lembro mais quanto que dava o intervalo, quando era no presencial, se era 9h20, se era 9 horas. Já está na hora. Está na hora? Então tá bom. Se o senhor começar outro assunto, não vai dar tempo, daí vai até 9h30. Não, tem que dar aula para outra turma, que eu não me lembro mais, acho que era 9h10, né? Não, é para a semana que vem, professor. Sim, não vai dar tempo, não tem jeito. Não dá tempo. Não dá tempo, é verdade. Mas então tá bom, é isso. Bom final de semana para vocês aí, fiquem com Deus. Professor, obrigado. Até. Obrigada, professor, igualmente. Bom dia, bom trabalho.